você, mãe, pai, familiar, amigo de uma mãe atípica, seja quem for, muito boa noite, boa sexta, bom finalzinho de sexta-feira para nós, né? Para você que está chegando agora, esse canal está aqui exclusivamente para falar sobre os pais atípicos, a rotina, a dificuldade, inteligência emocional, passar um pouco de alguns fundamentos da psicanálise, porque a gente sabe que precisamos de terapia, mas infelizmente não é uma realidade possível, acessível para todas nós. Então, se você está chegando agora, já se inscreve no canal, liga o sininho de notificação, que toda sexta-feira, 7h17 da noite, tem um vídeo novo, assim você não esquece, porque ele sempre vai te avisar. E se você já é de casa, curte o vídeo, compartilha com os amigos, para quem você acha relevante, e continua aí, que hoje, principalmente, eu vou falar com os casais. Não necessariamente só para casais, mas é importante, uma vez que, com a chegada de um filho atípico, seja qual deficiência for, existe uma sobrecarga muito grande no casamento, onde essa mãe, né, eu, você, no caso, acaba não tendo tempo, ou tá muito cansada, muita coisa para correr atrás, terapia, médico, exame, medicação, e a gente acaba perdendo esse tempo, né? Esse tempo saudável com o nosso marido, com o nosso parceiro. E a gente precisa se permitir rir, dar risada, sem culpa, porque por muito tempo, e sei também que muitas mães passam por isso, que às vezes a gente está num momento tão dificultoso, ou nosso filho por uma fase tão difícil, que a gente sente culpa até de ser feliz. Casais, relembrem os primeiros anos de casamento, ou aquelas férias inesquecíveis que vocês tiraram, qualquer um momento bobo, qualquer, mas que para você tem uma lembrança, tem um valor sentimental muito grande. Resgata isso em você, porque com o tempo isso acaba desgastando, a gente acaba deixando para segundo plano. O marido está muito preocupado com o trabalho, com o dinheiro, a mãe muito preocupada com o filho, e acaba que um esquece do outro, desse tempo para o outro. Separar um tempo exclusivo para o outro, né? É tempo exclusivo, né, gente? Por favor. Eu vou aproveitar que meu marido está aqui. Tempo exclusivo não é no celular, tá? Tempo exclusivo é assim, ó, os dois celulares longe da sua mão e só trocar uma ideia, bater um papo, dar um pouco de risada, falar qualquer bobeira, como a gente falava quando era mais jovem. Em Mateus 24:12 diz que o amor de muitos esfriará. Haverá um dia que o coração do homem se esfriará. E talvez esse dia não esteja exatamente dizendo da década ou do século em que nós vivemos, mas depende muito aí da visão, né? De que forma você interpreta isso. Porque eu interpreto também que pode ser pessoal, de quando nós éramos felizes, mais leves, dávamos risadas com os amigos, com o marido, com a esposa, e de repente as dificuldades vão chegando e vão atropelando a gente, e vai atropelando de uma forma que a gente não consegue mais se levantar. E nada mais tem graça. Tudo vira cinza. Não é fácil, não é mesmo, até porque eu tive vários episódios, são incontáveis episódios, tanto de desentendimento com meu marido, nesse trajeto de, né, a Vitória está com 9 anos hoje, estresse, ele não entendia a sobrecarga que eu estava em casa, quando ele trabalhava fora, eu não entendia, achava que ele precisava me ajudar, e foi assim, ó, foram 9 anos de muito crescimento. Terminamos nesse tempo, reatamos, Deus restaurou nosso casamento, pela glória dele, nós estamos juntos hoje e bem, graças a Deus. A gente acaba amadurecendo, e só tem uma forma de amadurecer, né? Tanto pessoal quanto num relacionamento, é na dor. A gente amadurece na dor, na forma com que a gente encara e lidar com essas dores. É o fogo que forja a espada, como meu marido sempre diz. E eu olho assim para trás, no mais recente, né, os últimos anos, eu vejo que às vezes eu não me reconheço, eu não sou mais a mesma, muitos episódios depressivos, dias assim, aqueles dias que você não quer nem sair da cama,
que você quer chorar e não consegue. Mas eu sei que essa não sou eu. Esses dias não me definem. Não definem a Sanai como ela é, como ela foi um dia, como ela pode ser. É verdade que eu nunca fui um exemplo de carisma. Eu nunca fui a Miss Simpatia, dando os sorrisos para todos os lados. embora, embora minha risada seja da Miss Simpatia de porquinho, né? Tá aqui meu marido para me lembrar. Obrigada. Mas, né, eu sabia aproveitar a vida. Eu dava risada de coisas bobas, fazia coisas bobas. A gente pega algumas fotos, às vezes, meu marido ou eu, de alguns anos atrás, de alguns 10, 11 anos atrás, em que a gente tira umas fotos assim, que hoje a gente, nossa, como a gente teve coragem de tirar essa foto e ainda postar para os outros verem, com farinha na cara. E assim, ó, nem vou falar aqui para não passar a vergonha a segunda vez. Mas assim, a gente ria e a gente não estava nem um pouco preocupado com o que estava acontecendo à nossa volta, com o que os outros estavam achando. A gente gostava de ser feliz, mesmo em meio à dificuldade. E essa felicidade foi se apagando com o tempo, tanto comigo, tanto com meu marido. A gente fica nessa luta, numa montanha russa, cada vez mais sério, cada vez mais tenso, cada vez mais ansioso, preocupado, e isso vai tirando o nosso carisma, vai tirando a nossa alegria. Inclusive até meu marido, algum tempo atrás, me corrigia muito da postura, né? E eu também, com ele, a gente se ajudava, era uma ajuda mútua de nós dois, porque a gente estava sempre ali, feliz, leve, malhando e trabalhando, e de repente eu comecei a murchar, murchar literalmente, sabe? Ficar assim, andando, franzinza, para baixo, porque o corpo expressa o que a gente sente, o corpo expressa nossos sentimentos. E quando a gente passa por essa fase por muito tempo, a gente acaba se fechando para o mundo. Porque é tanto preconceito, é tantos direitos que a gente tem que lidar, tantas pessoas, é tanta coisa que a gente acaba murchando e parece que a gente perde esse espaço. E sem que eu me desse conta, quando eu vi, prestei atenção, eu já era outra pessoa, totalmente mudada. Não via graça em nada, não ria de mais nada, nada me surpreendia, eu vivia no automático. Porque para mim era a melhor forma. Viver no automático, para não me estressar, para não enlouquecer, porque algumas vezes também enlouquecemos, sim. A sobrecarga de uma mãe atípica, ela, para quem não passa, não conhece, não convive isso, é quase que impossível de explicar. Você deve entender o que eu estou falando. E de repente os dias de desânimos passam a ser mais frequentes, passam a ser todos os dias, a impotência, o sentimento de não ter controle de nada, de não conseguir educar nossos filhos. E aí eu achava que a felicidade já não me encaixava mais, tipo, eu não pertenço a essa vida. Não vou tentar me encaixar numa vida, num mundo que não é mais meu. Essa é a minha vida agora. Eu tentava me conformar dessa forma, me consolando, né? Um autoconsolo. Mas quando a gente se põe nessa posição, os problemas passam a ser muito maiores do que eles realmente são. Ou que a gente não mude a intensividade desse problema, mas vai ser muito mais sofrido para a gente passar por ele, com certeza. Eu não sei qual fase você está, se você recebeu o diagnóstico do seu filho agora, qual é a deficiência dele, se você já recebeu há algum tempo, já passou pela fase do luto, mas ainda está difícil. Se o filho, né, a filha está entrando naquela idade, na puberdade, que tudo muda, os hormônios interferem muito também. Eu não sei em que momento da sua vida você está, o que está dentro de você, mas tire um tempinho para se olhar. Olha para você mesmo, olha para dentro, para o seu interior, sozinha, sem pedir opinião de ninguém. Se quiser chorar, chora. Se quiser rir, rir. É um tempo seu. Olha para dentro. Eu, geralmente, quando faço isso, eu preciso erguer a minha coluna, porque eu percebo que eu já estou assim, com aquela aparência cansada, desgastada.
E não se esqueça de sempre tentar, por pior que esteja a situação, já dizia meu pai, nunca tá tão ruim que não possa piorar. Essa frase não é tão boa, né, quando a gente leva ao pé da letra, mas ela é muito verdadeira. Tenta ver as coisas boas. E tanto a vida quanto as pessoas, o mundo que Deus te oferece de bênçãos. E que esse tempo vai passar. Nenhum deserto é eterno. Eu te vejo na próxima semana, na sexta-feira que vem. Um beijo, até lá.